Pessoal, muito se fala hoje a respeito de teorias da conspiração, onde por trás dos acontecimentos haveriam questões ocultas, das quais a grande maioria da humanidade nem sequer teria a capacidade de imaginar. E esses acontecimentos ocultos, esses conceitos, na verdade seriam aqueles que direcionariam nos bastidores todo o drama evolutivo da humanidade. Imaginemos então uma sociedade perfeita que busca harmonia com os mundos interiores. Uma sociedade que, para isso, então, ela vai cultuar o deus Thor, que representa o guardião do Midgard, que para nós está associado ao mundo de Duat. E esse deus Thor, então, que seria aquele que rege os raios e rege as tempestades, ele seria o senhor dos exércitos e ele seria conduzido num carro puxado por duas cabras, isso simbolicamente, sendo que essas cabras fazem uma alusão às questões ligadas ao simbolismo dos Asuras ou dos Kumaras, conforme a gente vem estudando na teosofia. O que acaba acontecendo, esse deus Thor, então, é matador de gigantes. Então, todas as vezes que houvessem reuniões desses membros, desses governantes dessa cidade, dessa civilização, haveria então uma evocação a esses valores através da música de Wagner. E não só esses valores ligados à mitologia nórdica, como também os valores ligados ao Santo Graal, já que a conquista do Santo Graal passa a ser uma espécie de obsessão dessa mesma sociedade. Uma sociedade que preza a ordem, que preza a arte, que preza a harmonia, que preza a cultura, onde todos os seus membros são saudáveis, felizes e espiritualizados. Imagine então um líder, artista, sensível, vegetariano, protetor dos animais, conhecedor de ocultismo, amante da música clássica e das artes tradicionais, e que chega nos falando a respeito de uma nova raça, de uma nova era, que seria implantadora de uma nova etapa de esplendor para a humanidade, como essa jamais haveria experimentado. Então esse líder vai ser intitulado com o nome de Führer, que significa condutor, que significa Manu. Ele passa a ser o grande dirigente desse povo ou dessa raça rumo a uma sociedade perfeita. Como vocês já devem ter percebido, nós estamos falando da Alemanha nazista e nós estamos falando de Adolf Hitler. E por incrível que pareça, essas seriam as bases que estariam por trás do movimento nazista e que acabaram arregimentando fervorosos seguidores. Dentro dessa sociedade, dentro dessa cultura, faziam-se rituais nos comícios, onde havia as consagrações das bandeiras que deveriam de ser conduzidas aos campos de batalha. E todos os movimentos de conquista eram meticulosamente calculados pelos astrólogos, e quando as invasões aos países vizinhos eram verdadeiramente efetivadas, a primeira coisa que era colocado nas ruas eram orquestras sinfônicas, executando música clássica, evocando não apenas os valores da mitologia nórdica, como também a questão da busca e da conquista do Santo Graal. Por quê? Porque ele acreditava que não bastava a gente ter apenas o poder militar e bélico sobre o planeta, mas que era necessário também ter um poder espiritual. Como, por exemplo, nos diz a tradição do Rei do Mundo, a tradição de Melquisedeque, onde este seria o detentor desses dois poderes. Ou seja, para ser um verdadeiro guia, o condutor da humanidade, para ser um verdadeiro receptáculo dessa consciência que nós chamamos Rei do Mundo, seria necessário então a obtenção desses dois poderes. Por causa disso, vai ser criada uma sociedade de pesquisa e arqueologia intitulada Ahnenerbe, criada por Heinrich Himmler, que diante de uma equipe de antropólogos, arqueólogos, médicos e cientistas, sediados no castelo de Wewelsburg, buscavam então recuperar esses objetos sagrados que fossem capazes de trazer esse poder aos seus detentores. E para isso então
eles vão refazer o caminho do Persifal em busca do Santo Graal. Para isso, então, eles vão se associar, primeiramente, ao ditador da Espanha, o Francisco Franco, já que o ponto de partida seria o Monte Serrat, na Catalunha. Porém, da Espanha depois, eles deveriam adentrar na Inglaterra, o que acaba sendo um grande problema. Em busca desses objetos, então, esses arqueólogos eles vão vasculhar o Oriente Médio, chegando inclusive a encontrar os antigos muros da Babilônia, que acabaram sendo desmontados no lugar de origem e remontados no Museu de Berlim, onde eles estão até hoje. Um outro objeto sagrado que eles teriam conquistado teria sido a lança de Longinos. Como todos nós sabemos, Longinos foi aquele centurião romano que lanceou o Cristo no momento do Gólgota, para que, através do ferimento obtido no seu flanco, o sangue e a água que escorresse fossem derramados no Santo Graal. Essa lança, então, ela teria poderes sobrenaturais. Ela teria poder de dar invencibilidade aos exércitos, além do poder de comandar os trovões e as tempestades. E por essa capacidade, acabou sendo associada ao martelo de Thor. Conta-nos a lenda que eles haviam conseguido conquistar esse objeto, que acabou sendo conduzido em procissão pelas ruas de Berlim e depois acabou sendo depositado na Catedral de Colônia, que é dedicada aos Três Reis. Curiosamente, quando houve o bombardeio dessa cidade, o único edifício que ficou em pé acabou sendo a torre onde estaria guardada a lança de Longinos. E segundo a lenda também nos diz, enquanto o nazismo esteve em posse desse objeto, os seus exércitos foram invencíveis. Mas para que esse plano ele fosse bem sucedido, não só bastaria a posse desses objetos, como também a posse dos locais sagrados que estariam relacionados aos chakras correspondentes aos aspectos ligados à nossa tríade superior, tendo como ponto de partida o chakra relacionado ao nosso centro cardíaco, que estaria situado em Stonehenge, na Inglaterra. Temos ainda o quinto chakra, relacionado ao Oriente Médio, como vimos no vídeo anterior, o sexto chakra, relacionado à Europa Ocidental, e o sétimo, associado ao Monte Kailash, no Tibete. Ponto esse que seria a meta das conquistas para que o governante do Terceiro Reich pudesse se converter no rei de toda a humanidade. Mas para isso acontecer, era necessário se livrar dos opositores. E quem seriam esses opositores? Como todos nós sabemos, Moisés foi o Manu, foi o condutor da raça ariana, que por sua vez conduziu o povo hebreu até a terra prometida. Então, seria necessário destruir tudo aquilo relacionado à tradição judaica que seria contra as pretensões desse líder. E além dos judeus, ele vai perseguir os ciganos, que dizia-se serem pessoas que teriam contato com esses mundos interiores. E ele vai perseguir todas as culturas, todos os povos, todas as diferenças, que por sua vez eram detentoras dos estados de transformação associados ao desenvolvimento do quinto circuito neural, para que uma vez disseminados todos aqueles que estavam associados de uma certa maneira ao novo estado de consciência, pudesse ele então se autodenominar como encarregado de fazer essa conexão entre o quaternário inferior e a tríade superior. Vocês percebem, né, que as questões messiânicas elas se apresentam bastante exaltadas dentro de todo esse processo, dentro de todo esse pensamento. Como a gente sabe no ocultismo que existe a necessidade de uma tríade governativa para que o espiritual se assente no material, então Hitler vai procurar apoio do imperador Hirohito no Japão e de Benito Mussolini em Roma. Mas por que esses dois seres estariam capazes de dar esse suporte que a ideologia nazista tanto precisava? Hirohito era considerado um rei descendente de uma deusa, a deusa solar, e portanto considerado
um ser divino pelos japoneses. Hirohito era um rei divino. Curiosamente, ele vai falecer muitos anos após, num dia de reis, quando aqui no Ocidente nós comemorávamos essa data, após um período de 111 dias de agonia. Do outro lado, nós temos então na Itália o Benito Mussolini, que vai prometer para aquele povo a volta do esplendor de Roma, que, como todos sabemos, foi fundada por Rômulo e Remo, que foram aspectos da parelha manúsica que deveria de conduzir a humanidade na Terra. E Roma, de um certo modo, que lida de trás para frente significa amor, seria uma espécie de capital espiritual do mundo ocidental. Ou seja, como a gente pode perceber, na verdade, essas pessoas ou esses líderes, eles não foram escolhidos por acaso. Porque Hirohito, então, deveria de dominar o Oriente. Mussolini seria um grande aliado na Europa, para que finalmente os exércitos nazistas eles pudessem caminhar em direção aos Himalaias. Porém, o que eles não contavam é que no meio do caminho eles deveriam de passar pela Rússia, que estaria numa região fortemente influenciada pela quarta cidade Agartina, o que acabou impossibilitando o Terceiro Reich de realizar tal conquista. Diante de tudo isso, nós percebemos então que essa guerra não teria sido uma guerra à toa, no sentido de estar baseada apenas em questões de conquista e poder sobre a terra, mas também baseada em conceitos filosóficos, esotéricos, onde haveria um embate bastante difícil no plano oculto entre as forças ligadas à luz e as forças ligadas à sombra. Já que o Hitler, para conseguir isso, teria se filiado ao Buda Negro, que seria a fonte de todo o egrégora de onde emanavam todas essas forças destrutivas. Porém, um dia, a lança de Longinos desaparece e começa então a derrocada do exército alemão, bem como a ascensão das forças aliadas. E ao tentar passar pela Rússia, o exército alemão então vai sendo obrigado a recuar. E o final disso tudo, todos nós conhecemos e já sabemos qual foi. O que acaba sendo interessante, eu conheci então um grupo de senhores que haviam vivido nessa época. Afinal, é curioso quanto a minha geração teve contato com pessoas que viveram a guerra, já que nossos pais foram praticamente nascidos nesse período. E esse tipo de história era uma coisa bastante comum. É muito diferente a gente ouvir a história de quem viveu alguma situação do que simplesmente a gente compreender a história tentando ler um livro. E como eu já disse, a gente acabou tendo muito contato com pessoas que acabaram vindo parar no Brasil, fugindo da guerra, de várias partes da Europa, cada um trazendo a sua história e, na verdade, as versões, de certo modo, elas acabavam se encontrando. De que havia um movimento oculto, de que havia alguma coisa misteriosa por trás de tudo aquilo. Um grupo de senhores que eu conheci, que viviam numa cidade aqui no Brasil, onde existia uma montanha sagrada, nos contavam que num determinado dia, então, eles foram convocados para subir essa montanha sagrada e ali hastear a bandeira do Rei do Mundo. A bandeira do Rei do Mundo, ela tem no seu interior a cruz sovástica, que acabou muitas vezes sendo confundida com a cruz suástica dos nazistas, por ser ela talvez não tão divulgada. E então, num determinado dia, essa bandeira, com esse símbolo, ela caminhou pelas ruas da cidade, até que finalmente fosse hasteada nessa montanha sagrada. E o que aconteceu no dia em que essa bandeira foi hasteada é que uma espessa neblina cobriu toda aquela região. Tempos depois, eu acabei recebendo uma coleção de uma antiga revista que se chamava Seleções. Eu nem sei se ela existe ainda, mas como eu gosto muito de história e de coisas do tipo, sempre que as pessoas elas têm objetos antigos, de uma certa maneira, elas acabam me dando de presente. E nessa coleção
das revistas Seleções, que abrangia dos anos 40 a 50, em alguns números eu acabei encontrando a narrativa dos soldados que haviam participado do dia D, que ocorreu no dia 6 de junho de 1944, quando os aliados eles vão invadir as costas da Normandia, conforme a gente já disse, associado ao sexto chakra, que acaba sendo então o momento que vem a demarcar o início do final da guerra. E dentre essas narrativas, a gente encontrou coisas bastante interessantes, onde eles descreviam que no momento do desembarque, uma espessa neblina cobriu toda aquela região, e os soldados puderam ver, em meio àquela neblina, uns diziam que era a figura de São Miguel, outros diziam que era a figura de São Jorge, que vinha diante de um povo de guerreiros de cabelos longos, que eram lutadores incansáveis e que acabaram se mesclando aos exércitos aliados e, de uma certa maneira, acabaram sendo responsáveis pelo sucesso daquela estratégia militar. E como a gente percebe, havia então um certo relacionamento entre a neblina que havia aparecido de um lado e a neblina que havia aparecido do outro. Eu não estou aqui defendendo nada disso, apenas estou levantando a questão de que existem sim muitas coisas por trás dos acontecimentos que nós sequer imaginamos e que talvez nós nunca tenhamos respostas. Tudo pode ter sido uma coincidência ou não, já que algumas teorias nos dizem que as coincidências não existem. Mas, por outro lado, quando a gente percebe o fato de que ideias muito bem estruturadas filosoficamente, mentalmente, cientificamente, espiritualmente, porém colocadas nas mãos de pessoas fanáticas e ávidas por poder, estas acabam trazendo em si um grande potencial destruidor, capaz de levar a humanidade para a morte e para o sofrimento. O que fica disso tudo é a grande questão de quando a gente tenta misturar espiritualidade com política, procurando figura de líderes messiânicos, salvadores da humanidade, a gente precisa ter muito cuidado, pois isso pode acabar nos levando para caminhos completamente opostos daqueles que inicialmente tais teorias ou ideais nos apontavam. Disso tudo, nós acabamos recebendo um mundo dividido que de uma certa maneira prevalece até os tempos atuais. As consequências dessa Segunda Guerra ainda estão aí, apesar já de quase 80 anos do seu término. Ou seja, ela vem representar alguma coisa que nós não superamos, que de uma certa maneira está associado ao nosso chakra cardíaco, aquele embate entre skandhas e nidanas, para que a gente, através dessa superação, possa se conectar verdadeiramente à nossa tríade superior. Mas não através de um líder, não através de um ideal, não através de qualquer coisa que exista do lado externo, mas sim através do nosso autoconhecimento, através da nossa sincera proposta de burilação da nossa alma e do nosso caráter, conectando-nos a princípio com a luz interior que existe dentro de nós, com a centelha divina que arde em todos os corações. E só a partir desse momento, então, em que esses corações estiverem em conformidade com seus eus interiores, nós compreenderemos que o Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em você, e finalmente seremos fraternos, finalmente cessarão todas as guerras. Se tudo isso é fato ou ficção, nós realmente jamais saberemos, mas que acaba sendo apaixonante e acaba. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.